Bom dia, seja bem-vindo ao canal da Paz. Mais uma vez estamos aqui, sabe, nós precisamos de muita paz, muita confiança, muita coragem. E o salmista Davi, no Salmo 32, ele escreveu um salmo de vitória, um salmo de bem-aventurança, ou seja, de alegria, de felicidade. Quer saber qual era a razão da felicidade de Davi e de tantos outros profetas e líderes do povo de Deus, homens e mulheres escolhidos para representar o nome de Deus dignamente? Eu gosto muito deste capítulo 32 de Salmos. Eu sempre leio estes salmos antes de dormir ou quando me levanto. O Salmo 32 é um salmo de perdão, de pedido de perdão, de gratidão, porque Davi ele começa o salmo já dizendo assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. E o verso 2 diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Ele começa assim já os Salmos 32. Mas eu gosto muito do verso 7 do Salmo 32. Eu acho ele encorajador. Davi diz assim: tu és o meu esconderijo. Como é bom termos um esconderijo ou termos um lugar de sossego, de segurança. A nossa casa é o nosso esconderijo, é o nosso lugar de descanso, de segurança. É privativo nosso, ninguém pode violar esta privacidade, está na Constituição. É um local inviolável. Então eu quero continuar lendo o verso 7 que diz: tu és o meu esconderijo, que é esse lugar de segurança do qual nós falamos. Tu me preservas da tribulação. Olha, quem não quer ser preservado da tribulação? Hoje em dia, tribulações são as coisas que nós enfrentamos a cada dia, é o leão que nós matamos, né? A cada dia, a cada amanhecer, a cada anoitecer. Então as tribulações são muitas, as doenças, os sofrimentos, a desintegração da família, a intriga entre famílias, a fofoca, as dissensões, os mexericos, a trica e futrica, as relações de emprego que são difíceis, Tem muita gente que quer puxar o tapete um do outro. Essas são tribulações. E aí então ele encerra esse verso 7 dizendo assim: e me cerca de alegres cantos de livramento. Você sabe que o povo de Israel tinha por hábito de louvar a Deus. Eles entoavam os cânticos de livramento. Por exemplo, Miriam, ela no Êxodo 15, 20 e 21, ela cantou o cântico da vitória depois que eles atravessaram o Mar Vermelho. Você pode conferir em Êxodo 15, 20 e 21. Também Josafá, quando enfrentou os amonitas e os moabitas, os medianitas e os moabitas, Deus disse, ele estava com medo, ele ficou temeroso. Os exércitos inimigos eram grandes, fortes, valentes, e ele então consultou a Deus. E sabe o que Deus disse para ele? Disse assim: Josafá, coloque os músicos, a orquestra na frente da batalha, na linha de frente. Veja, para um guerreiro como Josafá, ficou pensando assim: mas o que Deus vai fazer dessa vez? Mas ele obedeceu e colocou os melhores músicos para ir cantando, e foram cantando e venceram a batalha em nome do Senhor dos Exércitos, porque Jesus estava à frente da batalha. É maravilhoso esse nosso Deus. E Davi também, ele cantou o cântico da vitória, por isso que ele escreveu nesse verso 7, e me cercas de alegres cantos de livramento. Davi, quando venceu a batalha contra Saul, tremendamente, não era fácil, Saul o perseguiu por anos e anos. Davi vivia como um animal fugitivo, escondendo-se do caçador. Tinha que se esconder em cavernas. Passou dias e dias na caverna de Adulão, porque Saul
que iria matá-lo estava ao encalço dele. Então ele, em 2 Samuel, o segundo livro de Samuel, capítulo 20, está escrito lá o Cântico de Davi, porque ele também venceu diversos inimigos e ele então soube muito bem por experiência dizer assim: Senhor, obrigado, porque me cerca de alegres cânticos de livramento. Então, o que você está esperando para confiar neste Deus maravilhoso, neste Deus poderoso? Quem sabe você esteja enfrentando grandes inimigos, grandes batalhas. Você tem que dar o primeiro passo para atravessar o Mar Vermelho. Se você quer a vitória, tem que dar o primeiro passo. Coloque os pés das águas e depois então cantem o cântico de livramento, porque Jesus nos livra das tribulações. Ele é o nosso esconderijo e nos cerca de lindos e maravilhosos cânticos de livramento. Vamos orar nesta segunda-feira? Incline a sua fronte e feche seus olhos se puder e oremos. Senhor meu Deus, são tantas os medos, tantas as tribulações, tantas as dores, tantas as angústias. Num mundo de guerras, nós não fomos feitos para viver num mundo de embates, de dissensões, de desarmonia, de violências, de ameaças, de desgraças naturais que nos atentam, Senhor Deus, contra a nossa integridade, a nossa saúde espiritual. Que o Senhor tenha misericórdia dos seus filhos. Dirija, por favor, a nossa vida. Seja o nosso esconderijo, livre-nos das tribulações e nos cerque, Senhor Deus, de alegres cantos de livramento. Assim oramos, em nome de Jesus, agradecidos, rogando a presença do Espírito Santo. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir e ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor do mal. Fique com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau.